Rapaziada, ontem pela Copa do Brasil, terceira fase, o Paysandu foi derrotado em casa pelo Bahia com um gol de pênalti bem duvidoso. Eu vou dar minha opinião aqui, mas eu quero muito saber a sua opinião, meu amigo telespectador que acompanha aqui o nosso trabalho. Eu sou o N Assis e esse aqui é o canal do N. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí. Deixa o seu like, é importante para o crescimento do nosso trabalho aqui. Divulga para os seus amigos também. Lembrando, apesar de eu estar com a camisa do Remo, né? Esse canal aqui, ele não é um canal clubista. O canal clubista é o Legado Zulino, né? Meu canal de que eu sou torcedor e dou minha opinião lá como torcedor. Aqui não. Aqui a gente vai analisar com os fatos sem clubismo algum. E vamos tratar todos os clubes da mesma maneira. Não se preocupe que essa foto aqui, aliás, essa bandeira aqui, ela é provisória. Logo, logo, esse canal terá uma identidade só dele, tá? Mas sobre essa questão do jogo de ontem, nós tivemos aí Bahia e Paysandu, né? E o time do Bahia, talvez um dos melhores da história do time do Bahia, né? O torcedor do Bahia, ele vive um momento iluminado, um momento único. O time virou SAF. O Bahia está na Libertadores, inclusive é líder do seu grupo. E na Copa do Brasil ontem se deu o luxo de botar um time misto, basicamente reserva, para jogar contra o Paysandu. Um jogo bem feio tecnicamente, né? De duas equipes ali jogando um pouco mais na vontade do que na raça ou na técnica, né? E aí tivemos um lance ainda no primeiro tempo protagonizado pelo Brian Borges. O Brian Borges que já vem falhando em alguns jogos no Paysandu. E aí o lance é uma dividida na área ali, né? Um lançamento no Bahia. O jogador do Bahia ganha na velocidade ali e é tocado pelo Brian Borges. Minha opinião, foi pênalti. A minha opinião foi pênalti. Eu já vi esse lance várias vezes para te falar aqui. Por quê? O Brian Borges, ele desloca o jogador do Bahia em cima e toca nele embaixo. Contato faltoso dentro da área é pênalti, amigo. Não tem outra desculpa. Não tem, você pode falar que talvez o contato não tenha sido suficiente para o jogador do Bahia cair, mas na minha opinião foi pênalti. O André Cavalcante, que é ex-presidente do meu time, né, do Clube do Remo, e hoje é um dos mandatários lá da Federação Paraense de Futebol, ele se manifestou perante as críticas do torcedor ao Edinaldo Rodrigues, né? Referente não só a esse lance, mas o que vem acontecendo com o futebol paraense. Ele defendeu o Edinaldo Rodrigues, defendeu a tese dele, né? E falou uma questão bem interessante sobre o VAR. O torcedor, ele acha que é o árbitro que tem que chamar o VAR. O árbitro está na dúvida, ele vai chamar o VAR. Não, não é bem assim que funciona. O VAR que tem que chamar o árbitro. Se o VAR está lá analisando o lance e viu que o lance é duvidoso, ele vai chamar o árbitro e o árbitro tem a obrigação de analisar. Até porque o VAR ele tem um recurso do vídeo, né? E o árbitro não. O lance aconteceu ali e o árbitro ele não vai ter acesso. O cara que está lá no VAR, ele vai analisar. E aí, foi analisado o lance, o VAR não viu, o VAR viu a questão do pênalti da linha de impedimento, né? Mas o pênalti em si não teve interferência do VAR. O Bahia fez o gol, venceu o jogo, 1-0, e está com uma vantagem gigantesca para o jogo de volta. Eu não vejo o Paysandu vencendo o Bahia lá dentro por 2 gols de diferença, 1 gol de diferença. O Paysandu está virtualmente, na minha opinião, eliminado da Copa do Brasil. Menos mal, né, que o Paysandu consegue um dinheiro aí, consegue ter um pouco mais de renda para poder até investir no seu elenco no meio da temporada que está precisando, tá? Falando aqui na questão, não estou sendo clubista, tá, Bicolo? Você que está aqui, que gosta do meu trabalho, não estou sendo clubista, e você vai concordar com o que eu vou falar agora. O time do Paysandu é fraco em vários setores. Falta qualidade técnica. Raça não falta, mas qualidade técnica falta, tá? Bom, falando agora aqui sobre a Série B, eu quero falar um pouco sobre o Goiás, né? O Goiás Esporte Clube, que antigamente era um exemplo ali de gestão, fechou o ano passado com um déficit de 69 milhões. Esse ano, o déficit do Goiás já está em 8 milhões. Déficit, gente, tá? Não é superávit, não é o lucro, é perda. O Goiás, ele está tendo um prejuízo de 69 milhões mais os 7 milhões que teve. O Goiás, que no centro-oeste e no norte, talvez até no nordeste, foi um dos clubes que mais investiu na base nos últimos anos e teve sucesso. Teve ali retorno. Michael foi a maior venda do time. Ali foi vendido para o Flamengo, né? Mas desde então o Goiás parece que abandonou a base. E eu vou te falar uma coisa, isso vale até para os clubes daqui também, para os clubes do Pará. A base, ela é uma fonte de renda absurda.
Só que o futebol paraense não viu isso ainda. Por incrível que pareça, os caras não valorizam a base. Não valorizam a base. Eles pegam um garoto cru, um garoto que não está pronto, e colocam um menino para jogar. Eles colocam um menino para jogar no fogo, muitas vezes no fogo, para salvar um planejamento ruim. E às vezes, claro, são poucas as vezes que o garoto entra, joga, consegue corresponder no momento ruim. Esses meninos precisam ser preparados. O Goiás fazia muito isso, parou de fazer. Sabe por que o Goiás teve essa questão desse déficit? O Goiás contratou um monte de jogador velho pagando caro. David Braz, o próprio Thiago Galhardo, vários outros. O Regis, que veio para o Remo, ganhava uma nota lá. Então é uma questão de administração, de planejamento, que de fato o Goiás está colhendo o que plantou. Bom, sobre o Remo, né? Para falar um pouquinho aqui sobre o Remo fechou um patrocínio histórico, tá, rapaziada? Uma casa de apostas vai estampar ali a sua marca na camisa azulina e os patrocínios ali, os valores giram em torno de 2 milhões de reais, tá? Foi o que foi me informado. Pode ser mais que isso. Mais detalhe, foram 2 patrocinadores. O outro valor não me foi revelado, mas também é um valor bom, que vai ajudar o time na montagem ali do planejamento, que o Remo ainda está no planejamento ainda, né? Vai precisar de reforços, precisa de algumas peças ali pontuais que podem chegar no meio do ano, e o clube do Remo que está ali na parte de cima da tabela. O Remo está na nona colocação, muito em virtude dos empates, né? O Remo tem 3 empates, isso pesa. O primeiro critério ali de desempate é o número de vitórias, e o Remo está ali na primeira parte da tabela, nona colocação, mas a 1 ponto do G4. Se vencer o Amazonas, poderá terminar a rodada no G4 ou pelo menos bem próximo ali. Agora, o Remo precisa se focar nessa questão. Fechou o patrocínio, um patrocínio top, milionário, que vai ajudar bastante o clube. O Remo vive uma fase totalmente diferente. Quem viu o Remo há 2 meses atrás, 1 mês atrás, com os problemas internos que ainda existem, tá? Esses problemas não acabaram, mas quem viu o Remo com o torcedor mesmo, com um pessimismo grande, hoje consegue olhar para o clube e ver uma questão bem promissora. O Remo fazendo um campeonato digno, um campeonato bom, brigando na parte de cima da tabela. É isso que eu, como torcedor, quero ver também. Mas quero muito saber a sua opinião. O que você achou aí do lance ontem? O que você achou aí da questão do Goiás, que era um exemplo e agora está com déficit? E sobre o clube do Remo? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.